Shalom! Dando início à nossa série, né, do Guia Binei Noa, né, volume 2, né, e hoje nós estaremos abordando o tema A Conversão do Judaísmo, né. E antes de nós começar, né, dê o seu joinha, se inscreva no canal e, e ajude a nós compartilhar, né, esse movimento, o movimento Binei Noa em todas as partes. Então nos ajuda aí seguindo a gente, né, compartilhando também o vídeo. E sem mais delongas, né, vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo, a Convenção do Judaísmo. O judaísmo talvez seja a única religião que não é proselitista, ou seja, que não busca novos adeptos ou novos judeus. O motivo é porque o judaísmo acredita no fato de que todos os seres, não somente os seres humanos, mas inclusive os reinos animais, vegetais, minerais, foram criados com uma missão divina, né? Em Isaías 43, 7, diz o seguinte: tudo aquele que é chamado pelo meu nome, exatamente em minha glória. Eu o formei e o criei. O Maguinho explica esse versículo, né? Toda a criação que eu fiz foi minha glória, para que se revele através dela a existência da glória divina. E eis que toda a existência criei e fiz com esse propósito. E no Ética dos Pais, né, 6:11, tudo o que Deus criou em seu mundo foi somente para a sua glória, como está escrito: todo aquele que é chamado pelo meu nome, exatamente minha glória. Então, no judaísmo, né, acredita-se, né, que cada ser, ele tem uma missão específica. Né? Cada um de nós, né, e isso é para nós refletir, cada um de nós tem uma missão específica, né? Cada um de nós fomos designados para uma missão única, que só eu e cada um de nós, cada um pode executar a sua missão, né? Eu não posso executar a sua missão. Vamos dar um exemplo, você que está aí do outro lado. Eu não posso executar ou fazer a sua missão, porque o Criador, bendito seja o seu nome, ele desempenhou uma missão a qual você tem de fazer nesse mundo. E cada um de nós tem essa missão, uma missão específica a fazer. Cada um tem uma missão a ser desenrolada. Então, cabe a cada um de nós saber qual é essa missão a qual nós foi designado, né? Cada um de nós. Então, cada indivíduo, né, tem essa missão. Então, o judaísmo acredita nisso, que cada um tem a sua missão, né? Aí, cada um desses seres foi confiado uma missão, que ele pode executar somente dessa forma. E aquele que busca a conversão ao judaísmo pode estar, e na maioria absoluta dos casos, está fugindo da sua missão verdadeira designada por Deus. Então, o Criador, bendito seja, sabe todas as coisas, não é verdade? Se ele colou a gente em determinado local, é porque ele sabe que ali é a nossa missão. E o Criador sabe todas as coisas, né? E ao estarmos buscando a convenção ao judaísmo, a se converter, né, ao judaísmo, né, nós estamos fugindo, né, da vontade do Criador, né? O Rebbe de Lubavitch escreve em uma das suas cartas, em resposta a uma pergunta: por que os judeus não se esforçaram para converter os outros povos? Cada indivíduo tem uma missão, o Rebbe responde, no mundo. O judeu tem 613 mitzvot a se cumprir, né? E o não judeus, ele tem as 7 mitzvot Binei Noa, com suas derivações, né?
Então, cada indivíduo, né, ele tem sua missão, né? Os judeus tinham a sua missão de cumprir 613 e nós, os Bnei Noah, os filhos de os descendentes, né, de Noa, tem o dever e a obrigação de estar seguindo as 7 leis e suas derivações. Somente muitas poucas almas têm a missão de se converter, também de se converter. Muita pouca almas, né? Ela tem essa missão, é muitas poucas, né? Como nós falamos, né? No estudo anterior, que muitos dos povos, né, viriam, né, em busca dos judeus para saber do Deus de Israel, né? Ou seja, para servir ao Deus de Israel junto a ele. Então, essa é a forma em que um Bnei vai estar o que servindo é o que? É a sua missão, que é as 7 leis, não é verdade? E isso está nos profetas, né? Isso não é algo inventado, mas está no profeta Zacarias, Isaías, né? No Sofônio, onde foi lido aqueles textos anteriormente. Então, como somente uma minoria pequena tem essa missão de se converter, o desejo de se converter ao judaísmo seria de fato, na maioria absoluta dos casos, uma lubriação de nosso mau instinto, para que a pessoa se desvie de sua verdadeira missão, né? Então, essa forma, né, de buscar a convenção, né, isso aí dessa água quem bebeu muito foi o cristiano, né? Precisa se converter para servir a Deus. E de fato, né, não precisa se converter para servir a Deus, e sim fazer techuvá, fazer o retorno, né, acreditar em um único Deus. E isso mais à frente nós estaremos vendo, né, com mais detalhe isso, né? Ou seja, o egocentrismo inato do ser humano leva a pessoa a buscar a convenção, achando que através disso ele alcançaria sua perfeição espiritual. Porém, quando a pessoa analisa com um olho mais altruísta ou abnegado e se pergunta: não, o que eu quero da minha vida, mas sim o que Deus quer da minha vida. Sem dúvida, ele buscará ser um exemplo de pessoa dentro do caminho de retidão noética, para influenciar a maior número de pessoas a trilhar esse mesmo caminho e preparar assim o mundo para a redenção verdadeira e final. Portanto, não existe um motivo para um gentio se converter ao judaísmo, visto que o caminho noético é o caminho espiritual desenhado pela Torá a todas as nações e pode preencher as lacunas espirituais que todos almejam, né? Um gentio que assume o caminho noético, em vez de buscar a conversão ao judaísmo, é um exemplo de humildade muito grande, pois sua aceitação mostra que o desígnio divino em lhe criar dessa forma são preciosas e não falhas, né? Então, quando nós assumimos a nossa missão, nós vê, né, que aquilo que o Criador designou para nós, né, a nossa missão, não é algo falho, não é algo que existe o erro, né? É algo ao qual o Criador, soberano, Rei dos Reis, sabe todas as coisas. Então não é algo falho, né? Se ele fez a gente nascer em outros povos, é porque ele sabe, né, que nós ia executar a nossa missão com os outros povos, né? Cada um de nós, como eu já estou falando até agora, tem uma missão a trilhar nesse mundo. Por outro lado, a palavra do nosso Rav, né? Por outro lado, durante esses meios de contato com Bnei Noas, né, percebi que algumas almejam a conversão ao judaísmo, pois foram doutrinados ou cresceram com uma consciência errônea, né, com influência de outras crenças idólatras, né? Então, nós fomos ensinados, né, com essa crenças errônea, né? Muitas vezes fomos ensinados ou viemos de outras
religião idólatra, né? Que é preciso se converter para ser um povo santo, para conseguir a salvação, para conseguir isso, para conseguir aquilo. E dessa água, né? O cristianismo seguiu muito, né? Segue muito isso dessa água, beberam muito dessa água, na verdade. E concluíram que somente os judeus serão salvos no dia do grande julgamento, né? E conclui, né, que tem um pensamento que o quê? Que só o judeu será salvo, não é verdade, num grande dia do julgamento. Essa conduta não tem espaço na visão judaica, pois são muitos profetas que mostram a existência de outros povos na era messiânica, começando pela citação acima, né, que nós já vem lendo nos estudos anteriores, juntando com esse. O que sim é preciso se alertar é o fato de que, apesar da conversão não ser uma prática incentivada pelo judaísmo religioso ou tradicional, é pelo motivo acima já exposto. Quando ocorre a convenção, o primeiro requisito deve ser que o motivo que conduz a pessoa a realizar tal convenção seja o puro amor ao Eterno e mais nenhum outro interesse. Portanto, quando a conversão é motivada pelo interesse, né, mesmo inconsciente, de ser salvo no dia do grande julgamento ou qualquer outro interesse, ele pode ser uma conversão questionável, né? Como nós já vimos e abordamos em outros estudos já, né? Que o que? Não precisamos, nenhum outro povo tem essa obrigação, porque já tem trilhado um caminho na Torá para os filhos de Noé, né? E diz o Maimônides, né, que um bem Noé, ele tem parte no mundo vindouro, não é verdade? Então, é desnecessário a buscar a convenção, porque já tem um caminho trilhado, né, dentro da Torá para os outros povos, né? E o Maimônides, né, ele tanto ele é aceito os Askenazi como os Sefaradi, né? Então, 80% deles aceita as alahá de Maimônides. Então, Maimônides diz, um bem Noah, ele tem sim, é o que? O mundo vindouro, entendeu? E é algo que é desnecessário, porque cada um, né, na visão judaica, tem a sua missão a ser trilhada, um caminho já desenhado, já exposto, né? E cabe a cada um de nós, né, seguir, ver esse caminho, não é verdade? Então, com esse pensamento que cada um de nós tem uma missão a ser trilhada, né? E se você queira saber, conhecer, se aproximar do verdadeiro monoteísmo, pode estar nos procurando, entendeu? Pode estar entrar em contato com a gente, porque aí você pode sim, né, no caminho verdadeiro de servir ao Criador, bendito seja o seu nome. Então, esse foi o estudo de hoje. Na próxima vídeo estaremos dando continuidade o que é um bem Noah. Então, shalom, shalom, até a próxima.